Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Infelizmente, né, devido a essa pandemia do coronavírus, nós tivemos que transformar essa nossa aula, que seria presencial, em uma aula online, uma aula remota, por isso que eu tô aqui diretamente da minha casa gravando esse vídeo para vocês, ok? Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, é só entrar lá no sistema e mandar uma pergunta que a gente soluciona para vocês, tá bom? Qualquer dúvida eu estou disponível lá no SGA. Então, bora começar a nossa matéria, tá? Como eu falei com vocês, gente, nós vamos estudar nessa aula de hoje das obrigações divisíveis e indivisíveis. Como vocês já sabem, né, nós conversamos sobre isso na nossa aula passada, antes dessa parada. Quando na obrigação concorrem um só credor e um só devedor, essa obrigação é única ou simples. As obrigações divisíveis e indivisíveis, porém, elas são compostas por uma multiplicidade de sujeitos. Nelas eu tenho um desdobramento de pessoas, seja no polo ativo ou no polo passivo, ou até mesmo em ambos, tanto no polo passivo quanto no polo ativo. Desse modo, gente, diante dessa multiplicidade de sujeitos, passa a existir tantas obrigações distintas quanto as pessoas dos devedores ou credores, tá? Então, quando a gente tem esse fenômeno da pluralidade de sujeitos na obrigação, ela acaba impelindo a doutrina a criar classificações que são capazes de exprimir essa gama de situações jurídicas especiais. As obrigações, então, simples, como eu acabei de falar com vocês, são aquelas obrigações em que a relação é convencionada entre apenas um credor e um devedor, incidindo sobre apenas um objeto. Um exemplo, A deve pagar a B R$1.000. Essa é uma obrigação de dar simples. Eu tenho apenas um devedor e apenas um credor, ok? Porém, pode ser que as relações também sejam plurais, e as relações obrigacionais serão plurais quando houver uma pluralidade de partes, seja de credores, seja de devedores ou de ambos, ou quando houver também uma pluralidade de objetos em relação uma pluralidade ali de objetos em uma relação jurídica obrigacional. Gente, se subjetivamente plurais, que é o objetivo da nossa aula, né? Quando eu tenho mais de um credor, mais de um devedor ou ambos, nós falamos nas obrigações indivisíveis, divisíveis ou solidárias, que serão a matéria dessas nossas 2 semanas. Então, a pluralidade subjetiva, em regra, ela vai acontecer ali no momento em que a obrigação nasce, ou seja, no momento da constituição da relação jurídica, as partes decidem que nesta relação jurídica eu terei mais de um credor, mais de um devedor ou ambos. Meus queridos, eu esqueci de comentar com vocês, tá? Que vocês vão me acompanhar nessa aula no slide que eu disponibilizei para vocês a partir do slide 34. Lá no slide 34, que começa a nossa aula de hoje, obrigações divisíveis ou indivisíveis, ok? Gente, então voltando aqui, quando nós falamos então desse desdobramento, dessa multiplicidade de sujeitos no polo ativo ou no polo passivo, é importante que vocês entendam, né, que quando a obrigação for divisível, como eu falei com vocês, passam a existir tantas obrigações distintas quanto as pessoas dos devedores ou credores. Nesse caso, gente, cada credor só poderá exigir a sua cota-parte e cada devedor só responderá pela parte respectiva, tá? Isso, gente, é o que eu coloquei aí para vocês no slide do famoso concursus partes fiunt, tá? Quando nós falamos de divisibilidade, a divisibilidade ela está relacionada intimamente com o objeto.
se o objeto pode ou não ser fracionado. Se o objeto puder ser fracionado, você dividirá o objeto em quantos credores ou devedores existam. Porém, como eu acabei de falar com vocês, neste caso, cada credor só vai poder exigir a sua cota e cada devedor só responderá pela parte respectiva. Essa regra, porém, gente, do concursus parte fiunt, ela sofre duas importantes exceções, que é a indivisibilidade e a solidariedade, tá? O Código Civil de 2002, gente, embora ele tenha se omitido em relação à obrigação divisível, vocês vão ver que em nenhum momento ele conceitua o que vem a ser a obrigação divisível, ele conceituou o que seria a obrigação indivisível no artigo 258. E aí ele revelou essa íntima relação que existe entre a divisibilidade ou não da obrigação e o seu próprio objeto, tá? Desse modo, gente, nós podemos afirmar, através da leitura do 258, que a obrigação é divisível quando ela tem por objeto uma coisa ou um fato suscetível de divisão. Então, gente, lembrando aqui, tá? Uma obrigação ela só será divisível ou indivisível se eu tiver uma multiplicidade de sujeitos. Essa classificação que divide as obrigações entre divisível ou indivisível, ela só oferece interesse jurídico, ela só é interessante quando eu tenho uma pluralidade de credores ou de devedores. Porque pensem comigo, se eu tiver apenas um único devedor obrigado ou apenas um único credor, e a obrigação for indivisível, ou seja, a prestação poderá, né, essa prestação só poderá ser cumprida de uma vez só, por inteiro, não pode ser divisível, não faz diferença, porque eu não precisarei dividir este objeto, tá? Então, na realidade, se eu tenho só um credor ou só um devedor, é irrelevante você verificar ali se o objeto da prestação é suscetível de divisão ou não. Por quê? Porque se eu só tenho uma pessoa, eu não precisarei dividir aquele objeto, tá? Então, gente, pensem comigo. Se dois devedores prometem entregar 2 sacas de café, nesse caso, a obrigação vai ser divisível, não é isso? Eu tenho 2 sacas de café, cada um é devedor de 1 saca de café. Porém, gente, se o objeto for um cavalo ou um relógio, a obrigação vai ser indivisível, porque esse cavalo ou esse relógio não poderão ser o quê? Não poderão ser divididos, tá? Por essa razão, gente, quando a gente vai conceituar o que vem a ser a obrigação divisível ou indivisível, como eu acabei de comentar com vocês, nós nos baseamos na noção do que vem a ser um bem divisível ou um bem indivisível. Isso está conceituado lá no artigo 87 do Código Civil. O bem que é divisível é aquele que eu posso fracionar sem alterar a sua substância, sem ter uma diminuição considerável do seu valor ou prejuízo do uso a que se destina. Pense, por exemplo, num relógio. É plenamente possível eu dividir, né, fracionar um relógio em 2. Mas a partir do momento que eu fraciono esse relógio em 2, ele não vai funcionar, ele não vai mais poder marcar as horas. O mesmo acontece, gente, se eu dividir, por exemplo, o mesmo não acontece, né? Se eu dividir, por exemplo, uma saca de soja entre 3 pessoas. Após essa divisão da saca de soja entre 3 pessoas, o objeto continua a existir na sua existência. É possível continuar a existir na sua essência. É possível continuar o uso da soja, mesmo depois que ela já foi repartida em 3, mesmo depois que ela já foi dividida entre 3 pessoas, beleza? Então, lembrem comigo, havendo uma pluralidade de credores ou devedores em uma obrigação de natureza divisível e inexistindo solidariedade, que é a nossa própria matéria,
Cada um dos titulares, então, cada um dos devedores, cada um dos credores, vai portar-se de forma autônoma, de forma individual, em relação aos seus direitos e deveres. Ou seja, a obrigação vai ser fracionada em regras iguais. Em outras palavras, gente, a obrigação vai ser fracionada, em partes iguais. Em outras palavras, gente, o negócio aqui é o seguinte: cada credor só vai poder exigir a sua cota-parte e cada devedor só será obrigado pela sua cota-parte, tá? Incidindo, então, diversos vínculos jurídicos entre os sujeitos ativos e os sujeitos passivos da relação. Vamos pensar aqui na seguinte situação. A, B e C obrigam-se a pagar R$ 90 a D, E e F. Gente, não há nada mais divisível que dinheiro, não é isso? Nessa hipótese, então, nós temos uma obrigação totalmente divisível, que se você utilizar o concursus parte fiunt, se o contrato não dispor nada em contrário, presume-se que a divisão é em partes iguais, A, B e C vão adimplir essa obrigação com o simples pagamento de R$ 30, não é isso? A, D, E e F. Em contrapartida, gente, D, que é um dos credores, não pode exigir R$ 90 de qualquer um dos devedores, tá? O Código Civil, gente, ele traz alguns exemplos de obrigações divisíveis. O artigo 1317 é um artigo que fala que quando todos os condôminos contraem dívidas, sem discriminar a parte de cada um, não se pode estipular a solidariedade, ou seja, aquela dívida deve ser dividida por igual entre todos os condôminos. O 1380, que fala da servidão. Quando a servidão pertencer a mais de um prédio, os donos ratearão as despesas. E o 1934, que fala que se o testamento não determinar o cumprimento do legado aos herdeiros, incumbirá essa atividade aos legatários na proporção do que herdaram, tá? Enfim, gente, antes da gente entrar especificamente nos artigos do Código Civil da obrigação divisível e indivisível, é importante que vocês entendam que nessas obrigações conjuntas, nessas obrigações em que eu tenho uma multiplicidade de sujeitos, a regra fundamental é a do concurso partes fiunt. O que é isso? No concurso de credores ou devedores, a obrigação fraciona-se. Todos os participantes dessa relação jurídica vão repartir necessariamente os bônus e os ônus da obrigação, tá? Só lembrando a vocês que essa regra do concursus partes fiunt, ela é excepcionalmente, afastada quando as obrigações complexas por uma multiplicidade de sujeitos são indivisíveis ou solidárias, ok? Diante, então, de uma obrigação divisível, nós temos algumas consequências. A primeira consequência que eu coloquei no slide de vocês é que cada um dos credores só tem o direito de exigir a sua fração no crédito. Lembrem do concursus parte fiunt. Então, lembre do exemplo que nós demos, Eu tenho 3 devedores e 3 credores, uma obrigação de R$ 90. Cada um dos credores só pode exigir R$ 30, não é isso? E nesse caso, só poderá exigir R$ 10 de cada um dos devedores. A recíproca aqui também é verdadeira. Cada um dos devedores só vai ter de pagar a sua própria cota no débito. Então, cada um dos devedores, A, B e C, é obrigado a, no máximo, R$ 30, ok? Se, gente, um devedor paga, de forma integral a dívida a um só dos vários credores, ele não vai se desobrigar com relação aos demais credores. Então, imagine que A paga a integralidade do seu débito, os R$ 30,
diretamente a D, que é apenas um dos credores. Aqui a gente usa a seguinte expressão: quem pagou mal, paga duas vezes. Ele devia, na verdade, R$10 a D, R$10 a E e R$10 a F. Então, ele deveria ter pagado cada uma dessas partes a um deles. A próxima consequência é a seguinte: o credor que recusar recebimento da sua cota por pretender solução integral pode ser constituído em mora. Ou seja, o credor, gente, que recusar o recebimento dos R$10 de um dos devedores por querer receber 30, ou até mesmo por achar que ele tem direito a receber a totalidade, os R$90, ele pode ser constituído em mora, ou seja, em atraso, ok? Em relação à suspensão da prescrição, lembra que nós estudamos um pouquinho de suspensão e interrupção da prescrição. A suspensão da prescrição aqui, gente, na obrigação indivisível, em relação a um dos devedores, não vai aproveitar aos demais. Porque nós temos o que aqui, gente? Relações distintas, lembram disso? Nós temos vários vínculos jurídicos distintos dentro de uma mesma obrigação. Então, nós vamos ter tantos vínculos quanto partes dentro daquela obrigação. O mesmo acontece, gente, na interrupção da prescrição. Quando a interrupção da prescrição for feita por um dos credores na minha obrigação divisível, ela não vai beneficiar os demais credores. Isso porque, lembrem-se, eu vou ter tantas relações jurídicas quanto partes eu tiver. E se ela for operada contra um dos devedores, a interrupção da prescrição, ela não vai prejudicar os demais devedores, só aquela a quem ela foi operada diretamente, ok? Gente, nós conversamos então aqui um pouquinho sobre o que vem a ser, né, a minha obrigação divisível. E agora nós vamos começar a conversar sobre a obrigação indivisível. A obrigação indivisível, gente, ela começa a ser tratada lá no artigo 258 do Código Civil. Mas antes da gente entrar no artigo 258 do Código Civil, vamos falar um pouquinho sobre as espécies de indivisibilidade, tá? Hoje em dia, a doutrina entende, tá, que para divisibilidade ou indivisibilidade da obrigação, é necessário, em primeiro lugar, verificar a natureza dessa obrigação e, em segundo lugar, a lei e, finalmente, a vontade das partes. Ou seja, gente, levando em conta a natureza da obrigação, a lei ou a vontade das partes, nós temos, então, 3 causas de indivisibilidade para as obrigações. Quais são essas 3 causas, gente? A primeira é a natureza da prestação, a segunda é a disposição da lei e a terceira é a vontade do homem, que pode estar expressa tanto em contrato, lembra que o contrato é fonte de obrigações, quanto em testamento, tá? A primeira espécie, gente, a natureza da prestação, ela constitui a indivisibilidade propriamente dita, tá? As duas últimas são exceções da divisibilidade. Como assim? Quando eu falo da indivisibilidade natural, aquela que resulta da natureza da prestação, eu estou falando que aqui a obrigação é indivisível, porque o objeto da prestação não pode ser fracionado sem prejuízo da sua substância ou do seu valor econômico. Sendo assim, gente, quando eu falo, né, das minhas obrigações que por natureza são indivisíveis, são naturalmente indivisíveis, é só vocês pensarem na seguinte situação: a entrega de um animal, a entrega de um relógio, a entrega de um documento, a entrega de uma biblioteca, ainda que composta de vários volumes, são situações em que o objeto em si é de natureza indivisível, porque se for dividido, ele vai o quê? Ele vai prejudicar os usos e destinos, né? Os usos e destinos a que se
os usos a que se destina, os usos a que se destina, e também vai diminuir o valor econômico daquele objeto. Quando eu falo, gente, indivisibilidade legal, tá? Eu falo daquela situação que, embora o objeto da prestação seja naturalmente divisível, então o objeto da prestação ele pode sim ser dividido na teoria, a lei determina que aquele objeto na prática não poderá ser objeto de divisão. Isso acontece, gente, porque o Estado, algumas vezes, em atenção a interesse público ou social, ele acaba impedindo a divisão da coisa. Isso acontece em dívida de alimentos, isso acontece em áreas rurais, né, que têm dimensões inferiores ao que a lei determina. Isso acontece em lotes urbanos. Por exemplo, na Prefeitura de Betim, nós temos a determinação que lotes para registro têm que ter no mínimo 180 metros quadrados. Então, nesse caso, gente, eu não posso fracionar um lote de 180 metros quadrados em 2. Por quê? Porque a lei determina, tá? Além de alguns direitos reais que são indivisíveis, como a servidão, o penhor e a hipoteca, ok? E a última hipótese de indivisibilidade é a indivisibilidade convencional. Ou seja, algumas vezes a indivisibilidade da obrigação, a indivisibilidade daquele objeto da prestação vai resultar da estipulação das partes, ou seja, vai resultar da convenção das partes. Aqui também, gente, eu tenho obrigações cuja prestação é perfeitamente fracionável, sem prejuízo, né, da sua substância ou do seu valor, mas que as partes de comum acordo decidem afastar a possibilidade de cumprimento parcial. A intenção das partes, gente, nesse caso,